Salve nação do Celeste, sou o Deus de Reis do blog Oi Cruzeiro. Bem-vindo ao blog que fala das notícias da comunidade Celeste. Se você é novo no canal, caiu aqui de paraquedas, aproveite e se inscreva no canal para saber tudo o que acontece na comunidade Celeste. Se você já é inscrito e já acompanha o canal, bora pro vídeo. Eu bater sobre a lista de reforços trazida pelo Léo Gomes, no 12 da bola MG. O Cruzeiro busca zagueiros, busca volantes e a gente começa a questionar quem é que está de saída para abrir vaga no elenco. Sobre Léo Gamalho com um novo clube engatilhado. Então tudo que rola na comunidade Celeste agora no blog Vai Cruzeiro. Então curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Na semana dos donos da bola, o Léo Gomes trouxe uma lista de reforços a pedido do Felipe Conceição que chamou bastante atenção. Nessa lista constavam vários nomes de zagueiros, de volante, né? E que chamou muita atenção, porque o Cruzeiro não tem tanto espaço no seu elenco para zagueiros, né? Vendeu o Kaká agora, mas já trouxe o Eduardo Brown, já está assinado praticamente o pré-contrato, ele vem depois do fim do Campeonato Brasileiro. E tem a situação do Manuel, se o Manuel vai renovar ou não. Então assim, o Cruzeiro está buscando mais zagueiros e fica essa questão, será que realmente a busca é porque o Manuel não vai vir? Porque o Paulo seria o substituto natural do Kaká, né? Só que tem aquela questão. No elenco do Cruzeiro, se você entrar no site do Cruzeiro, o elenco 2020 do Cruzeiro, o Cruzeiro vai ter uma baixa significativa na zaga realmente. O Kaká foi vendido para o Japão, né? O Dedé não veste mais a camisa do Cruzeiro depois desse rolo todo judicial. Então é mais um que não vai compor o elenco do Cruzeiro nem agora nem depois, né? A situação do Manuel, que pelo que caminha tudo parece que não vai renovar. A gente não vê um desfecho muito positivo nas tratativas, nas notícias. E tem a situação do Léo, né? Que o Léo é um dos nomes que vão puxar a fila quando ele se recuperar, porque ele está machucado. Então para o Cruzeiro se livrar do Léo, né? Eu sei que é um ídolo para muitos, tem que esperar ele recuperar, mas é um salário alto, não entrega mais o que o Cruzeiro precisa. Então ele vai ser um dos caras que, junto com o Henrique, assim que recuperar, o Cruzeiro vai sentar e conversar, ver se tem alguma proposta, se pode liberar, fazer um acordo. Então realmente, se você olhar o elenco do Cruzeiro de 2020 para 2021, o Cruzeiro vai ter uma grande baixa no setor defensivo. Se você parar para ver, o Cruzeiro vai ter o Paulo, que é o substituto do Kaká, o Ramon e o Eduardo Brock, que vai vir para o Cruzeiro, que já tem um pré-contrato assinado, pós-campeonato brasileiro vem. Então o Cruzeiro teria 3 zagueiros. Então o Cruzeiro precisaria trazer mais um ou dois. O Cruzeiro precisaria trazer 1 ou 2 nomes para poder compor o elenco. O elenco tem entre 4 e 5 zagueiros, que é o ideal. Então realmente justifica essa procura, né? Os nomes não são nomes de encher os olhos, a gente sabe a situação financeira do Cruzeiro. Um dos nomes falados é o Lucas Cal, ex-América, pertence ao São Paulo, tem, eu acho que é 25 anos. Ele está em Portugal, né? Foi emprestado para o time de Portugal, né? 1,86 m, está no Deportivo Nacional de Portugal. Já teve uma passagem pelo América, não rendeu muito, também foi emprestado ao Vasco, também não teve tanta chance. É um cara que trabalhou com o Felipe Conceição no América, então por isso está nessa lista. É um zagueiro jovem, eu não tenho tantos números para poder falar com ele, não lembro dele jogando nem no América, nem no São Paulo e nem também no Vasco. É um nome assim que não agrada tanto, seria um cara só mais para compor o elenco, estatura interessante, novo. É desse tipo de modelo do Cruzeiro, está trazendo jogadores novos, baratos. Então, se o Felipe Conceição está pedindo, realmente deve entender que ele possa ajudar, nem que seja para compor o elenco. Outro nome é o Richard, de volante do Atlético Paranaense, pertence ao Corinthians, já teve no radar do Cruzeiro algumas vezes. Antes do Corinthians o contratar, né, em definitivo, junto ao Fluminense, eu lembro que o Everton Guimarães trouxe que o Cruzeiro tinha um interesse muito grande nele, ele acabou acertando com o Corinthians. Lá não teve sequência, foi repassado para o Vasco, naquela campanha de recuperação em 2019 com o Vanderlei Luxemburgo. Fez uma boa campanha, voltou para o Corinthians, jogou algumas partidas, depois também foi escanteado, mandado para o Atlético Paranaense, é titular absoluto, é o primeiro volante que chega, sabe marcar, mas também tem qualidade para chegar na frente, tem um bom passe, finaliza bem também. Então é um cara que sempre faz 1, 2, 3, 4 gols na temporada, é um cara que participa efetivamente do jogo ofensivo, mas seu forte é defensivo. Mas não acredito que seja um bom nome para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro já tem o Adriano que possa fazer o segundo volante, e o Cruzeiro teve a chegada de 2 primeiros volantes, o Neres, né, que estava no Figueirense, pertencia ao Palmeiras, e o Matheus Barbosa, que pertence ao Avaí e jogou a última temporada pelo Cuiabá. Então não teria por que o Cruzeiro trazer mais um primeiro volante, sendo que também o Richard é um cara que tem mercado na Série A, né? Os últimos anos já mostrou isso, mesmo o Corinthians não usando ele no seu elenco, sempre ele arruma uma vaga, sempre joga como titular nos times que é emprestado e um salário acima da meta do Cruzeiro. Então seria um cara que não deixaria de jogar na Série A porque tem mercado para jogar na Série B, para ganhar menos do que ele ganha atualmente. Então não tem a mínima condição. O Cruzeiro tem interesse? Ok, mas não tem a mínima condição do Cruzeiro fechar com o Richard. Sobre a questão do Léo Gamalho, famoso pai do Cruzeiro ano passado. Muita gente falou sobre ele, nos grupos do Cruzeiro sonou sobre ele, depois que ele rescindiu com o time da Arábia Saudita. Léo Gamalho está acertado com o Coritiba, deve fazer parte do elenco de 2021 do Coritiba. Então, para quem queria ele no Cruzeiro,
o sonho acabou. É um cara que mete muito gol, ninguém pode negar o seu faro artilheiro. Acho que ele não encaixaria bem no estilo de jogo ofensivo e de linha alta que o Felipe Conceição quer trazer para o Cruzeiro. O zagueiro no radar do Cruzeiro é o Xavier Montano, do Bragantino Red Bull, né? Que estava com o Felipe Conceição, foi pedido do Felipe Conceição quando foi contratado pelo Red Bull Bragantino. É um zagueiro equatoriano novo, uma aposta do Red Bull Bragantino. Não está tendo chance no elenco principal, jogou 4 partidas só esse ano. É um zagueiro alto, novo, rápido e seria uma aposta do Cruzeiro. Não sei se seria interessante porque o Cruzeiro traria o cara se valorizaria e voltaria para o Red Bull Bragantino para ser vendido ou ser usado no elenco principal, então não sei se seria uma negociação válida. Diferente da situação do Lucas Cal, que o São Paulo tem interesse em repassar em definitivo para algum clube, se livrar do contrato, já que entende que ele não vai fazer parte do seu elenco, o Red Bull Bragantino não tem essa ideia do Xavier, então, Javier. Então, assim, o Cruzeiro só traria o cara, o mesmo tipo de negociação que o Cruzeiro fez com o Grêmio. Trouxe os caras, na hora que o Grêmio quis, chamou de volta e o Cruzeiro ficou sem nada, só chupando dele. Então, se o cara for bem, você fica no preju, se o cara for mal, fica encostado no elenco, recebendo salário e não ajudando em nada. Então, eu acho que seja uma boa negociação. Um cara novo, uma aposta, não tem como saber se vai ser relativamente bem ou não, mas ainda é uma aposta, mas é um nome que está na lista do Cruzeiro. O outro nome é o Ricieri, acho que fala assim, se tiver errado vou corrigir aí no vídeo. É um zagueiro do Famalicão. Ele é um zagueiro que no elenco ele é um pouco importante, para se falar a verdade. Quando o Famalicão joga, né, o Famalicão de Portugal, com 3 zagueiros, ele sempre é titular. Quando joga com 2, ele fica no banco de suplentes. É um zagueiro novo, se eu não me engano, eu acho que ele tem 23 anos ou 22. Ele jogou aqui no futebol brasileiro pelo Mirassol, depois da passagem dele pelo Mirassol, transferiu para Portugal e continua lá. É um zagueiro novo. É um zagueiro rápido, né? Não é um cara muito técnico, que você fala assim, nossa, enche os olhos. É um cara para compor elenco, pra você ter uma ideia. O Famalicão é um time pequeno em Portugal, ele não é titular, né? É uma peça importante, mas vindo do banco e só sendo titular quando joga com 3 zagueiros. Então é um cara que não conseguiu a titularidade no Famalicão. Então não é um cara com futebol tão vistoso, mas também está na lista do Cruzeiro, naquela lista de apostas, né? O Cruzeiro esse ano vai buscar muitas apostas para poder trazer jogadores bons e baratos. É um zagueiro teoricamente interessante, mas dessa lista que o Léo Gomes trouxe, o Lucas Cal é o mais interessante no contexto geral em comparação com os outros. Sobre a questão do Maurício, eu já tinha trago aqui no canal alguns dias atrás sobre a composição do negócio junto ao Bruno José. Eu falei que uma das possibilidades, existiam 2 na mesa, era a troca do William José, a liberação dele junto ao Internacional para assinar com o Cruzeiro por 4 anos, em troca do percentual do Maurício. O Cruzeiro tinha ainda 40% do percentual do Maurício, trocou 10% pelo Bruno José. Um baita negócio, o Bruno José já está na toca da raposa, já está fazendo exames médicos. Por que é um baita negócio? Se por acaso ele não virar um grande jogador, não tiver temporada de destaque no Internacional, o Cruzeiro conseguiu um outro jogador jovem em troca de 10% dele, então foi uma baita negócio. Se ele vingar, o Cruzeiro tem 30% de uma futura venda milionária. Se ele não vingar, o Cruzeiro conseguiu um outro atacante só por 10% dele. Um cara também novo, um cara que tem potencial, e jogadores ofensivos, atacantes, alas sempre valorizam mais. Então assim, é um baita jogador e uma baita negociação. Foi uma negociação boa, o Cruzeiro não precisou tirar dinheiro que não tem para poder colocar no negócio. Então o Cruzeiro conseguiu o Bruno José por 4 anos, por 10% do Maurício. Foi uma boa jogada do Mazu e do Felipe Conceição. Sobre a questão da representação, a gente viu o Zé Eduardo lá, a gente viu o Felipe Conceição subindo alguns meninos da base, que é muito importante. Ele sempre faz essa transição da base, fez no Botafogo, fez no América, fez no Bragantino, fez no Guarani também. Então aqui não vai ser diferente. Ele entende que o trajeto da base, ele entende que o projeto da base é curto, médio e longo prazo. Então nessa reapresentação a gente já ficou com aquele murmurinho. Quem é que vai se representar, quem não vai se representar, por causa da situação de 2020, que muitos jogadores não se representaram e começaram aquelas questões de ações judiciais. A gente viu que o Cruzeiro representou praticamente completo, né? Teve igual o Rafael Sobis, que reapresentou antes, parabéns para ele, é um cara muito profissional. É que a Série B vai ser fácil, esse ano ela vai ser até mais difícil que a Série A. A gente viu times que subiram no último campeonato, como o Red Bull Bragantino, como o Atlético Goianiense, não vão cair, que normalmente é o que acontece. E aí vai ter o acréscimo dos times que subiram, né? Juventude, América, Chapecoense, esses times que a gente respeita, mas tem pouca expressão no futebol nacional. Então os times da Série A vão ter mais jogos teoricamente fáceis, né? A gente já tem confirmado Botafogo e Coritiba, e aí na luta por 2 vagas, né?
vai ter Bahia, Vasco e Goiás. Então a Série B vai ser muito competitiva. Esses times vão passar pelo que o Cruzeiro passou, de não ter renda, ter a queda da receita, que quando Botafogo, Vasco e Bahia jogaram a segunda divisão não teve essa diferença de receita. Então eles vão passar pelo aperto que o Cruzeiro está passando. Então a Série B tem tudo para ser bem competitiva. Mas esse é o vídeo de hoje. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, é muito importante, dê essa moral pra gente. E deixe aí nos comentários o que você achou desses nomes levantados. Você gosta do Richard? Você conhece esses zagueiros que foram falados? Alguns deles você acha que daria certo no elenco do Cruzeiro? Você tem dúvida, fala assim, não vai dar certo, esses caras é pé de rato? Deixe aí nos comentários e bora!